E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Estou aparecendo aqui hoje para trazer para vocês todos os livros que eu li no mês de janeiro de 2022. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles, como foi a leitura e vamos lá. Janeiro foi um mês meio fraco de leituras aqui para mim, apesar de eu ter lido 11 livros, a maioria deles eu não gostei tanto assim, não foi um mês tão bom. Eu esperava ter lido mais, sinceramente, mas né, é o que está tendo. Então foram 11 livros lidos, vários gêneros diferentes, como sempre, né? Acho que já deu para perceber que eu sou bem eclética, não sei se é assim que se fala, mas enfim. Mas vamos lá, vou mostrar então para vocês cada um, comentar um pouquinho sobre, sem dar spoilers, de preferência, né? Vou tentar ao máximo aí evitar qualquer tipo de spoiler, porque eu também odeio. Sem mais delongas, então, o primeiro livro que eu li no mês foi Noiva até Sexta, da Catherine Bibe, que é o terceiro livro da série Noivas da Semana, que é a história da Gwen. Então, aqui a gente tem a irmã do protagonista do primeiro livro. Ela é filha de um duque, então ela nunca teve muita noção de como é viver sozinha, né, sem ter monitoramento 24 horas e seguranças e coisas assim. E ela tá pela primeira vez vivenciando isso, morando sozinha, apesar de ainda ser numa casa cheia de segurança. E a Gwen, ela tem uma queda muito acentuada pelo Neil, que é o segurança dela, na verdade, o chefe de segurança da família dela. Ela sempre foi meio apaixonada por ele, porém ele também sempre gostou bastante dela, mas ele tem uma relutância, afinal ele é chefe de segurança, ela é patroa dele de certa forma. Então tem todo esse bafafá. Até que surge uma ameaça na vida do Neil, da sua ex-vida de fuzileiro naval, e um inimigo antigo resolve aparecer e começa a ameaçar a vida não só dele, como também da Gwen, afinal percebe que ele tem uma queda por ela. Então eles têm que fugir, né? Sair dali e tentar se livrar dessa ameaça. Então o livro parte disso, né? E aqui a gente tem um romance fofo mesmo, não tem muito o que falar, na verdade, é um clichê, né? Assim como toda essa série. Eu amo essa série. Os primeiros dois livros eu gostei bastante. O primeiro acho que se tornou um dos meus favoritos, porque é uma série onde os casais têm diálogo. Eu acho isso sensacional, porque não tem aquelas briguinhas tontas e aquelas rixas e aquela coisa, eu queria que ele soubesse que eu tô pensando isso, mas nunca falo, né, o que eu tô pensando. Então aqui nessa série é uma coisa que isso não existe muito. Então é muito fofo, os casais são, a gente torce por eles. A Gwen, eu gosto dela, apesar de ela ser um pouco diferente assim das outras protagonistas, né, por ter essa origem aristocrata, mas eu acho bem legal. Foi uma leitura legal, se eu não me engano, eu dei 4 estrelas. Depois disso, eu peguei um livro que não poderia ser mais oposto, né? Que foi A Batalha dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira, que é o segundo livro da série. Eu nunca lembro o nome da série. Enfim, dos Mortos, né? Que é um autor brasileiro, aliás, uma série brasileira de distopia. Na verdade, eu considero até mais terror, porque é um terror bem gore mesmo, assim, bem pesadão, bem sangrento. Eu não vou falar sobre o que acontece aqui, porque, né, seria spoiler do primeiro, esse aqui realmente é uma sequência. Então, eu gostei bastante desse livro aqui, apesar de eu ter preferido 1000 vezes o primeiro eu gostei muito quando eu li ano passado, assim como o spin-off, que aliás é um livro que vem depois desse aqui, que é o Elevador 16. O spin-off, se eu não me engano, ele é o livro 2,5, então ele vem aqui depois desse. Mas eu achei que aqui o vilão ele é bastante irritante. Teve a inserção de elemento aqui de um personagem meio sobrenatural que eu achei legal de início, achei uma boa ideia. Porém, eu não gostei do caminho que isso levou no final. Eu achei muito exagerado e desnecessário, na verdade, que vai ser o plot, aliás, do terceiro livro. Então, eu achei que não precisava disso e achei meio a motivação meio sem noção. É o máximo que eu posso dizer, assim, para não dar spoiler mesmo. Então, foi outro livro que eu dei 4 estrelas, mas foi legal, continuo gostando da série e estou ansiosa para ler os próximos, com certeza. Depois eu peguei o livro A Caçada, do André Fukuda, que é o primeiro livro de uma trilogia também.
E esse aqui eu realmente não sabia o que esperar dele, porque eu nem sei como é que esse livro veio parar na minha estante, eu não sei de onde eu tirei a ideia de ler esse livro aqui. Eu sabia que era uma distopia e que eu esperava que era uma distopia adulta, porém eu estava errada, isso aqui é uma distopia totalmente jovem adulta. Então a gente tem aqui um mundo distópico onde a sociedade foi dominada por vampiros e os humanos, eles praticamente não existem mais, eles existem apenas em fazendas, como se fossem fazendas de gado. Os vampiros, eles não podem ver humanos, porque senão eles ficam loucaço e matam os humanos em 5 segundos. E a gente tem aqui os nossos protagonistas, que é um menino de mais ou menos 16 ou 17 anos, na época escolar ainda, que é um humano vivendo disfarçado no meio dos vampiros. Então ele vive disfarçado, ele não pode emitir cheiro, suor, ele não pode suar, ele não pode franzir a testa, ele não pode dar risada. Eles têm umas manias bem diferentes, que aqui de início eu tive um pouquinho de dificuldade para me acostumar. Por exemplo, quando eles vão rir, ao invés deles rirem, eles coçam os pulsos, umas coisas meio esquisitas assim. E eis que o governo desse livro aqui decide organizar uma caçada, teoricamente a última caçada, porque são os últimos exemplares de humanos, que eles selecionam na população aí algumas pessoas, alguns vampiros, né, para ir até esse local, onde esses seres humanos vão ser soltados no meio do deserto, e esses vampiros têm como caçá-los, né, então a vantagem aqui dos seres humanos seria que eles podem sair durante o dia e os vampiros não podem sair à luz do sol, então também tem esses clichês de vampiro aí. E eu, sério, eu não tinha ideia do que esperar. Acabei me surpreendendo um pouco, porque apesar, na hora que eu vi que o livro era mais jovem adulto, eu me decepcionei, para falar a verdade, porque eu não estava querendo ler uma distopia young adult na hora. Mas foi interessante até, achei legal, né? Esse nosso protagonista ele vai ser então selecionado para essa caçada e ele tá lá no meio dos vampiros, tendo que caçar seres humanos e não entendendo nada que tá acontecendo, né? Com hábitos totalmente diferentes e tendo que se disfarçar, o que é uma situação que tem tudo para dar errado, né? Vamos combinar. E assim, foi uma leitura divertida, na verdade. Tem uns plots aqui meio mirabolantes também, assim. Eu acho que o protagonista, ele é pintado de uma pessoa muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, ele tem umas burrice, assim, que não dá para entender por que, que ele demora tanto para ter uma ideia tão básica, sabe? Umas coisas assim. Mas foi legal, me surpreendeu, quero continuar essa série com certeza, porque foi interessante. Depois disso, eu li A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, que, aliás, eu descobri que é um autor chipriano. Nunca tinha lido algo de alguém vindo do Chipre. Achei isso interessante. E esse aqui é um thriller psicológico, né? Um suspense psicológico, onde o nosso protagonista aqui é o psiquiatra de uma mulher que aparentemente matou o marido e a partir desse momento uma mulher que ela era até razoavelmente famosa, uma pintora muito famosa, e a partir do momento que ela matou o marido, ela nunca mais falou, então ela parou de falar totalmente. E o nosso psiquiatra aqui, ele está determinado a fazê-la falar, voltar a falar e comentar sobre o que aconteceu de verdade, porque na verdade ninguém sabe, visto que a única pessoa que sobreviveu à cena do crime não fala, né? Então, eu achei legal, eu gostei, acho que eu dei 4 estrelas também. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu achei aqui o plot previsível, de certa forma. A primeira pessoa que eu pensei, nossa, essa pessoa é a vilã da história. E realmente era, e eu fico um pouco chateada com isso, com livros de suspense. Porém, o jeito que aconteceu essa revelação aí, eu achei. Me surpreendeu um pouquinho o jeito da revelação. Mas ao mesmo tempo não foi uma surpresa boa, porque eu achei muito mirabolante, muito não, entendeu? Muito forçado, de certa forma, porque meio que eu achei que invalidou o livro inteiro, o jeito que isso aconteceu. E me lembrou um pouco, apesar de não ter nada a ver um plot com o outro, me lembrou um pouco o plot de Por Trás dos Seus Olhos, que também é uma coisa totalmente, meu Deus, não, por que esse plot nesse livro, sabe? Achei meio desnecessário, enfim. Mas não vou me falar muito sobre isso, porque qualquer coisa que eu falar aqui pode ser spoiler, ainda mais de um thriller psicológico. Então, por favor, leiam e me contem o que vocês acharam, porque realmente eu não consegui engolir esse plot.
O próximo livro que eu li foi O Morcego, e meu Deus, esse foi difícil, meu pai amado. Eu dei 3 estrelas para esse livro aqui, do tio Dionesbo, né? Esse aqui é o primeiro livro da série do Harry Hole, que é um detetive norueguês, né? E o livro mais famoso dessa série é o livro 7, que é o Boneco de Neve, que eu já li, inclusive, e quando eu li eu amei, porém eu não sabia que era de uma série, eu descobri depois. E eu decidi que eu gostaria de ler todos os livros dessa série, aliás, todos os livros do Dionesmo. Então eu peguei esse livro aqui, já sabendo que ele seria mais devagar, que não seria tão bom quanto o Boneco de Neve. Porém, foi uma leitura mais difícil do que eu esperava. O livro é muito lento. A gente tem aqui o Harry indo para a Austrália para investigar o caso de uma norueguesa que foi assassinada. Então, tem algumas tentativas aqui de inserção de cultura aborígene australiana que, para mim, totalmente forçado, totalmente não deu certo, bem desnecessário mesmo assim. Parece que foi uma coisa para alongar o livro, sendo que não tinha porquê. Então, assim, se esse aqui tivesse sido o meu primeiro contato com o Dionesmo, eu tenho certeza que eu não leria outros livros dele, porque foi chato. Dói em mim falar, porque eu sou fã do cara, sou fã de Boneco de Neve e tal, mas foi chato, foi chato. Se você quer ler os livros do Dionesmo, por favor, não comece por esse, apesar de esse ser o primeiro da série. Eu sei também que o segundo livro não é tão bom, já vi comentários, mas vou ler, né? Porque eu vou ler em ordem. Mas é. Depois de eu ter ficado dias presa no morcego, eu resolvi pegar Amor e Sorte, da Jenna Evans Welch, que eu sabia que seria um livro levinho. É o segundo livro da trilogia Amor e alguma coisa, não sei o nome da trilogia. O primeiro livro é Amor e Gelato, que eu li e amei. Então, esse aqui é um romance young adult, mas eu acho bem chiquilite assim também. Mas é mais jovem adulto, né? Onde a gente tem a nossa protagonista, que foi tirar férias, eu esqueci o nome da protagonista. A Adi. A Adi foi tirar férias com a família dela na Irlanda e para o casamento de uma tia, e ela resolve que ela vai visitar a melhor amiga dela, que é a Lina, que é a protagonista do primeiro livro, que mora na Itália agora com o pai dela. Só que o irmão dela acaba boicotando os planos dela e ela acaba tendo que ficar na Irlanda. A Adi, ela passou por algum trauma que a gente não sabe qual foi, na escola com o namoradinho dela, então o namorado, eles terminaram, não foi um término legal, então ela tá bem traumatizada, assim, romanticamente. Então a gente tem aqui uma viagem pela Irlanda com o irmão e o amigo do irmão dela, onde ela meio que está se redescobrindo e se perdoando pelo romance que não deu certo. Então é uma história muito fofa mesmo. Não é tão bom quanto o primeiro livro, eu gostei muito mais do primeiro, mas foi uma fofura. A relação dela com o irmão é muito engraçada, eles são fofos, assim, de chegar a rir mesmo, a rir alto nesse livro aqui. E foi muito legal, então foi uma boa ideia pegar ele depois de ter pego um livro chato igual o Morcego, então gostei. Depois eu li um livro que nem está aqui comigo, que se chama A Realidade de Madu, que também é um livro brasileiro, da Melissa Tobias, que é uma ficção científica. E se pá, esse aqui vai ser o pior livro que eu li no ano de 2022. Eu sei que é cedo para dizer, mas esse é o nível do quanto eu achei esse livro ruim. A gente tem aqui uma protagonista que aparentemente foi abduzida por uma nave, onde ela acorda em um lugar totalmente estranho e ela. Eu não sei nem o que dizer desse livro, na verdade, porque não dá para entender nada do que está acontecendo aqui. E ela é uma protagonista totalmente sem sal e que não tem personalidade nenhuma, então ela acorda nessa nave esquisita com um cara que ela nunca viu na vida e o cara fala para ela: "Ah, tá tudo bem, viu? Pode ficar tranquila". E ela fala: "Ah, tá bom, vou ficar tranquila". Aí esse cara leva ela para morar num local onde tem várias pessoas meio que da mesma idade dela, só que são de planetas diferentes, espécies diferentes, e ela mora com uma moça que chata, uma moça chata, mais chata do que ela. Ai, gente, sério, eu não vou nem falar muita coisa, porque eu vou detonar o livro. Mas não deu, não deu. Ela é uma pessoa assim que alguém chega e fala, ela confia em todo mundo. Aí chega alguém e fala, porque
você é uma melancia. Ela fala, ah, eu sou uma melancia. Aí daqui a pouco chega alguém e fala assim, não, mas você é uma uva. Ela fala, verdade, eu sou uma uva. E vai assim até o final do livro, entendeu? Onde ela conhece um cara ali, o cara fala para ela assim, ah, mas a gente se conhece de outras vidas e eu te amo demais e a gente vive junto, sei o quê. E daí, em 2 segundos, ela não sabe mais viver sem ele. Então, esse livro tem tudo o que para mim foi péssimo, que é um amor instantâneo, tem uma protagonista chata, sem personalidade. Não faz sentido nenhum isso aqui. Ai, gente do céu. Apenas não. Apenas não. Eu dei 1,5 estrelas para ele porque eu fui muito generosa e porque eu consegui concluir a leitura. Eu achei que não ia rolar, achei que ia abandonar no meio. Então, depois dessa bomba, eu li O Tatuador de Auschwitz, que é um livro baseado em fatos reais. Então, de 2 judeus eslovacos, se eu não estou enganada, que são enviados para Auschwitz. E o Lali, que é o nosso protagonista aqui, ele é selecionado para ser o tatuador das novas pessoas que chegam todos os dias lá em Birkenau e Auschwitz. Então, ele meio que vê todo mundo e ele tem os seus privilégios, visto que essa é uma profissão ali dentro que tem algumas vantagens, vamos dizer assim. E eis que um dia ele está lá tatuando e ele conhece essa moça e ele meio que se apaixona por ela na hora. E meio que eles começam ali uma história de amor lá dentro daquele local horrível, né, lá em Auschwitz. E o livro meio que mostra isso, na verdade, meio que como esse amor deles ajudou eles a sobreviverem ali àquele local horrendo, né? Aqui a gente tem muitas cenas pesadas, né? Dignas de Auschwitz, dignas de Holocausto mesmo. Porém, assim, não achei que é um livro, nossa, meu Deus, que emocionante, sabe? Eu já li outros livros dessa época mais tocantes. Achei que faltou um pouquinho de aprofundamento em algumas partes, principalmente nos personagens. E não gostei tanto assim, dei 3,5 estrelas e eu sei que é meio que crime não gostar de livro, não falar muito bem de livros sobre isso, né? Mas é isso. Depois eu li o livro A Garota no Gelo, do Robert Brinza. Foi o meu primeiro contato com o autor. Esse aqui é o primeiro livro da série da detetive Erica Foster, então é outro suspense policial, onde a gente tem aqui uma socialite britânica e da alta sociedade mesmo, que é encontrada morta no gelo. Essa detetive, a Erica, ela é escalada para cuidar desse caso. Porém, a gente tem aqui um desenrolar das coisas onde essa socialite acaba que meio que não é vista de uma forma muito boa pelos tabloides, o que é um problema político, na verdade, porque o pai dela é duque, sei lá o que o pai dela é, mas ele é super importante e ele meio que manda ali no Paranauê todo. Então, meio que a Érica fica meio de mãos atadas ali, porque ela não pode divulgar nada para a imprensa, que vão detonar com a menina que morreu. E ela, ao mesmo tempo, ela quer descobrir o que aconteceu. Gostei bastante, porque eu achei que a Érica em si, ela é muito porra louca, muito doida mesmo assim, e faz umas coisas muito de impulso. Eu achei isso bem legal, bem diferente em relação a outros detetives. A história em si, eu achei que deu um pouquinho de volta demais, achei que não tinha um foco muito claro ali, até pelo menos 70% do livro. Eu não sabia onde ia dar essa história, porque não tinha uma linha do tempo, vamos dizer assim, uma sequência de fatos onde esclarecesse alguma coisa. Mas em si eu gostei bastante do livro, achei uma história interessante e gostei do plot do final, na verdade, achei surpreendente. Eu tinha pensado algo similar, mas não exatamente o que aconteceu aqui. Então foi bastante legal, não vejo a hora de continuar a série da detetive Erica Foster, muito doida, e eu dei 4,5 para esse livro aqui. Em seguida, eu li Depois do King, que é um lançamento recente, né, dele aí, onde temos um protagonista contando a história de vida dele desde os seus 5 anos, e ele é um pouco diferente, ele consegue ver e conversar com gente que morreu recentemente. Então, é um livro de drama, meio terror, meio drama.
meio difícil de explicar também, sem dar spoilers, então nem vou falar muito sobre. Só que aqui a gente tem, então, desenrolada a história de vida dele, desde o momento em que ele percebe que ele consegue enxergar coisas e falar com coisas, e que a mãe dele percebe também, mas ela meio que fala para ele esconder isso, porque ela acha que as pessoas vão querer usar isso para benefício próprio, né? Tornar dele algo que ele não merece ser. E afinal acontece que ela mesma acaba tendo que usar desses poderes dele. Então ele conta desde os seus 5 anos até os 22, que é a idade dele atual, onde eu não sei nem o que falar sobre, na verdade, mas é um livro assim muito incrível, muito legal mesmo, como sempre o King construindo personagens de uma forma muito boa, tanto os personagens principais quanto os secundários aqui, eu gostei de todos eles, acho todos eles carismáticos. Muita gente ficou meio assim com o plot twist do final, eu achei genial, eu achei assim que total faz sentido e gostei, não esperava, me surpreendeu muito mesmo, assim, isso é raro, muito raro. Então, eu gostei, foi um livro que eu gostei, assim, do início ao fim, uma leitura rápida, que com uma carga pesada, né, porque tem cenas aqui pesadas, então ele enxerga os mortos do jeito que eles morreram, então, por exemplo, se o cara levou um tiro na cabeça, ele enxerga o cara com a cabeça tudo estourada, então tem cenas realmente pesadas, principalmente quando você pensa que quem está protagonizando a história é uma criança de 6 até, vamos dizer, os 14 anos, mais ou menos, mas muito legal mesmo, assim, achei uma experiência diferente, rápido de ler, que é estranho para King, né? Então, recomendo muito, dei 5 estrelas e amei. E por último, para terminar o mês, eu li Bem Casados, da Nora Roberts, que é o terceiro livro da série Quarteto de Noivas, então são 4 livros dessa série aqui. Esse aqui é o terceiro e ele trata da história da Laurel, que é uma das amigas ali que tem essa agência de casamentos, né? E ela é a pessoa, a confeiteira do grupo, então ela que faz os doces e bolos para os casamentos que elas organizam. E a Laurel, ela é uma pessoa com personalidade forte, eu diria, e ela meio que sempre foi apaixonada pelo Del, que é o irmão da melhor amiga dela, que é a dona dessa agência, né, que é a Parker, e meio que ela resolve que tá na hora de ele parar de tratar ela como irmã e perceber que, na verdade, ela não é responsabilidade dele e que ela gosta dele de outra forma, né? E ele meio que se toca, apesar de ele ter enxergado ela a vida toda como uma irmã mesmo, como membro da família dele, né? Afinal, eles cresceram juntos. Ele meio que se toca que talvez tenha algo diferente ali. Então, esse aqui é um romance também desses bem clichê, bem chiquilite também, que amo de paixão. Eu acho que das 3 personagens que eu li até agora, que foram a Mac, a Emma e a Laurel, a personalidade da Laurel é a que mais me agrada. Eu tô ansiosa para ler o último livro, que é o livro da Parker, porque a Parker, ela parece ser uma pessoa difícil de lidar. E a Laurel também foi um pouquinho, aliás, achei que teve aqui umas teimosias que talvez, se não tivesse, fosse um pouquinho melhor, não sei. Mas é muito fofo, um livro gracinha demais, um livro que dá vontade de apertar, e o casal fofo, e aquele romance gostosinho mesmo para ler, relaxar e ficar tranquilão. E muito fofo, amei. Então tá aí, todas as minhas leituras do mês de janeiro não foram tantas quanto eu gostaria e também foram meio fracas, como vocês devem ter percebido, não gostei de muitos deles, assim, o tanto que eu achei que eu gostaria. Talvez seja um princípio de ressaca, quem sabe. Me conta aí nos comentários se você já leu algum desses livros ou se você quer ler, o que você achou. Me fala aí, vamos conversar. E muito obrigada mesmo. Até a próxima. Espero te ver por aqui de novo. E beijinhos. Tchau!